Playlist de culinária italiana. Hoje eu vou te ensinar o tão pedido risoto de camarão de uma forma simples, prática e que vai ficar sensacional. Fica até o final para não perder nenhum detalhe. A primeira coisa que você precisa saber para fazer um bom risoto é óbvia, mas você tem que saber. Um risoto italiano, ele é feito com um grão de arroz completamente diferente do que a gente está habituado. Ele é feito com arroz arbóreo ou carnaroli. Tem alguns outros grãos que são tradicionais nas receitas, mas a gente encontra com mais facilidade aqui no Brasil esse aqui, arbóreo ou carnaroli. A diferença dos dois é que o carnaroli vai demorar um pouquinho mais para dar o ponto. O arbóreo, se você vacilar, vira uma papa. E hoje, como você já sabe, nós vamos fazer um risoto de camarão. E a primeira coisa é, aqui estão os meus camarões, que já estão limpos, eu já comprei ele limpo. Já vou temperar esse camarão. Eu já gosto de temperar e eu já te explico o porquê que é bom temperar ele antes. Aqui é quanto o seu coração mandar. E pimenta do reino. Por que temperar o camarão antes? Toda proteína que você for utilizar, você tem que temperar ela, porque senão, se você joga esse camarão sem temperar, no final, o sal residual do risoto não vai salgar esse camarão. Aí quando você morder esse camarão, ele não vai estar salgado o suficiente. Então, tempera, já deixa aqui um pouquinho. O risoto ele é relativamente fácil de fazer, porém, ele tem um passo a passo a seguir, que é o que você vai aprender aqui agora. Alguns ingredientes principais eu vou te mostrar. O fundo de legumes, que é um caldo básico para você fazer qualquer risoto, inclusive um de camarão. Eu poderia estar utilizando aqui um caldo de camarão. O caldo de camarão, ele é feito com as cascas do camarão. E se eu não gosto de limpar, eu trabalho com isso, não gosto de limpar camarão, imagina você, compra o camarão limpinho, usa o fundo de legumes utilizando a técnica que eu vou te ensinar aqui, que não tem erro. Se você quiser fazer o caldo, comenta aqui embaixo que eu também posso ensinar a fazer o caldo. Queijo parmesão, manteiga e vinho branco seco. Como eu não vou utilizar caldo de camarão, vamos começar dando sabor de camarão para o nosso risoto. Pega uma frigideira ou uma panelinha mais alta, aquece muito bem essa panela agora. Quando você for replicar esse risoto que eu estou te ensinando aqui, faz exatamente nessa ordem cronológica que eu estou te mostrando. O risoto em si, ele tem uma ordem, um passo a passo para ser feito. Só que dependendo da proteína que você vai trabalhar ou da saborização que você vai trabalhar, pode ser alterada essa cronologia, ok? Quanto maior o camarão, claro que ele vai ficar um risoto mais bonito. Eu peguei esse menorzinho aqui. A proporção é, para uma pessoa, 100 gramas de arroz arbóreo ou carnaroli cru, 200 gramas de proteína. E para começar, manteiga. Panela tem que estar muito quente, ok? Então derrete rapidamente essa manteiga aqui, para ela não queimar tanto, e já acrescenta o camarão. Acrescenta o camarão e a panela, o fogo tem que estar bem alto para que esse camarão sele, para que ele não passe do ponto no final. A gente vai fazer uma base de sabor com esse camarão aqui. Coloca na panela, deixa ele fritar até ele ficar douradinho, aquela reação de Maillard que é a base de sabor desse risoto. Ninguém quer servir um risoto com camarão borrachudo, então o camarão não pode estar congelado para entrar na panela, tá certo? Temperei antes, entrou aqui na panela, ele está fazendo uma crostinha aqui, que é a reação de Maillard, a base dos sabores, e logo eu vou retirar. Isso aqui, aproximadamente 1 minuto e meio a 2 minutos de fritura, depende do tamanho do camarão. Olha só, ele fez a base aqui que eu quero, que é esse grudadinho. O camarão não pode passar, eu só selei ele de um lado, fez essa base e agora vamos dar sequência ao risoto. Deixa ele aqui, que ele vai ficar no ponto perfeito. Não vai passar e não vai cozinhar de menos. Mais um cubinho de manteiga e agora meia cebola pequena picada. É claro que a quantidade vai depender da quantidade de arroz que você vai fazer. Eu estou fazendo um risoto, é só você pegar essas medidas aqui e multiplicar por quantas pessoas você vai fazer. 4 pessoas, multiplica por 4. A cebola do risoto ela não pode dourar muito, a gente só vai suar essa cebola
para que ela não tome conta do aspecto visual do prato. Tenta deixar ela da mesma cor do grão. Dei uma suada na cebola, hora de acrescentar o arroz. E agora é uma parte muito importante, é a torrefação desse grão. Você vai ativar o grão agora. Na nomenclatura italiana, na cozinha italiana, eles chamam de tostatura del riso. Outra parte muito importante. Feita a tostatura, aproximadamente 1 minuto, torrando esse grão, vinho branco seco. Vinho branco seco, se você não consegue beber, se ele for muito forte, se não gostar de beber, não coloca no risoto. Então tem que ser um vinho branco bom e saboroso. Eu gosto muito da reação de Maillard. A reação de Maillard, que é esse douradinho que fica na panela a partir do camarão. Isso aqui vai trazer muito sabor de camarão para o risoto. Então eu gosto de deixar esse fundo, que ele dá cor para o risoto, não fica aquele risoto apático, branco e principalmente muito sabor. O vinho branco entra como uma acidez que tem que ter no risoto para que ative o amido do risoto. Nunca, em hipótese alguma, utilize creme de leite. Creme de leite não dá cremosidade para risoto, mas a técnica certa sim. E a técnica certa é acrescentar um ácido e sempre mexer ele. Depois que faz a deglaçagem com vinho, é hora de acrescentar o fundo de legumes. Sempre quente, para quê? Para que não baixe a temperatura do risoto. Vai acrescentando aos poucos, continua sempre mexendo, que a hora que ele der o ponto, aí você acerta a quantidade de líquido que você preferir. E se você quer se tornar especialista em risoto, eu tenho uma oportunidade para você. Aqui embaixo na descrição eu deixei o link da minha página que tem o meu curso de risotos, onde a gente faz uma imersão completa em risotos. Eu te ensino qual é o ponto correto, qual a cremosidade correta e principalmente trabalhar com várias outras proteínas e quais as combinações corretas e quais ingredientes combinam entre si. É bem completo, você vai sair dali especialista em risotos. E olha só, sempre mexendo e o tempo, é claro, depende de vários outros fatores. Mas eu vou dar um tempo estimado aqui de cozimento desse grão, de 12 a 14 minutos até poder fazer a finalização para ele ficar al dente. Sempre mexendo o risoto para ele liberar mais amido e ficar bem cremoso. Tem uma técnica muito importante para finalizar esse risoto que vai fazer com que ele encorpe e fique realmente cremoso. Então fica até o final para você ver essa finalização. Quando você sentir, morder o grão e sentir que ele não está mais grudando no dente, quando você morde ele não fica dentro do dente e você consegue sentir a textura do grão, significa que ele está al dente. Se você morder ele estiver muito macio, é porque ele passou do ponto. Se você morder e ele tiver quase cru, ele vai grudar no dente, vai ser ruim de servir o risoto. Ele não tá bom ainda. Então, a técnica é servir ele al dente. Quando ele chega nesse ponto, você vai baixar o fogo no mínimo possível e voltar com o camarão pro prato. Voltando com o camarão ao prato, o próprio calor residual vai dar o ponto nele. O camarão não pode estar borrachudo e você não pode sentir ele com o aspecto de cru. E agora é a hora de finalizar esse risoto. Eu já coloquei a quantidade de líquido que eu acho interessante para deixar ele bem cremoso, que é essa aqui que você está vendo. E agora você desliga o fogo e finaliza. 1 ou 2 cubinhos de manteiga e queijo parmesão. O parmesão que você compra o queijo e rala no ralador, sempre na parte fina. Não utilize aquele de saquinho, por favor. Aquele já é muito salgado e às vezes nem é queijo aquilo. E agora essa etapa se chama mantecatura. Eu chamo de montar na manteiga, porque ele vai dar estrutura para o risoto e a cremosidade correta. Deixa derreter um pouco essa manteiga e agora bate vigorosamente. Bom, você percebeu que em nenhum momento eu coloquei sal no risoto, só no camarão, e isso é proposital. Como o queijo é salgado, você depois de finalizar, prova o risoto, vê se tá bom de sal, acerta o sal e se quiser, tempera com pimenta do reino.
último, acerta o sal, tá na cremosidade certa. Eu gosto dessa cor que dá essa base do camarão e dá pra ver que o camarão não tá borrachudo, utilizando essa técnica, selando, retirando e colocando só no final. É hora de montar o prato. Como você deve saber, risoto não espera por ninguém. Você termina, serve e chama todo mundo para comer, porque tem que comer na hora, senão depois vira uma papa. Finaliza conforme você preferir, pode decorar com alguma erva fresca. Eu gosto de decorar com brotos. Fica bem delicado. Nada mais italiano do que finalizar com um fio de azeite de oliva. Deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Comenta aqui o que você achou.